assim, Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para receber a Tua rica, poderosa e infalível palavra, Senhor. Hoje, nessa noite, ó Deus, nós seremos transformados mais uma vez pela Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que nós estamos em obra. Nós sabemos, ó Deus, quantas coisas precisam ser mudadas, transformadas, trabalhadas em nós. Pai, no nome de Jesus, que cada um de nós aqui nessa noite possa ser como um vaso em Tuas mãos, ó Deus, e se preciso, se necessário, que o Senhor venha remodelar, ou que o Senhor venha quebrar esse vaso e fazer de novo. Pai, no nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, com graça, com autoridade, com poder, para declarar a Tua palavra aqui nessa noite com muito temor no meu coração, Pai. No nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém? Podem se sentar. Nós iniciamos, uma série de pregações sobre a igreja relevante. A igreja relevante. Amém? Glória a Deus. E nós falamos um pouco semana passada, só dando uma recapitulada aqui sobre o que nós falamos, A igreja relevante é a igreja que faz a diferença, aonde ela está, aonde ela vai. E existem alguns requisitos, muito importantes que nós precisamos e necessitamos para que sejamos uma igreja relevante. Alguém lembra aqui do primeiro? Vida cristã. É um pouco difícil de lembrar, Algumas pessoas não estavam aqui, mas o primeiro requisito é vida cristã e o ponto principal é relacionamento com Deus. A partir do momento que nós entendemos que a vida cristã, ela vai ser o foco principal, o relacionamento com Deus. Porque só existe vida cristã, só existe vida com Deus se tivermos um relacionamento com Deus, se conhecermos Deus de fato. Se não o conhecemos só de vir aqui na igreja, ou domingo, ou quarta, mas conhecendo Ele, se relacionando com Ele. Então nós passamos a ter uma vida cristã que o agrada, nós passamos a ter uma conduta que o agrada, nós passamos a ter pensamentos que o agrada, E o segundo requisito é, alguém lembra? Relacionamento com a igreja. Lembra da cruz? A cruz horizontal e vertical. Relacionamento com Deus e relacionamento um com o outro. Não existe evangelho, não existe vida cristã sem se relacionar com essa pessoa que está do seu lado. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para nos relacionar uns com os outros, para vivermos em comunidade. A gente vê isso na igreja primitiva, que eles tinham tudo em comum. E infelizmente a gente vê que não muito isso acontece nos tempos de hoje, na igreja de hoje. Nós precisamos então ter tudo em comum. E a palavra do Senhor diz, fala que eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, eles compartilhavam as mesmas coisas, porque eles entenderam a mensagem da cruz. Então, ser uma igreja relevante é entender que relacionamento com Deus e relacionamento com a igreja, com a comunidade, com os irmãos. E o terceiro é o ID. O ID de Jesus. Não tem como sermos uma igreja relevante ficando somente nas quatro paredes. Não tem como. Nós temos que sair para fora. Nós somos chamados para fora. Igreja, eclésia, chamados para fora. E algo que eu mencionei, que eu relatei aqui, que muito me chamou a atenção e que o que tem acontecido comigo, como que eu tenho feito, o que eu tenho feito para ganhar as pessoas para Jesus. Eu tenho me relacionado com essas pessoas, eu tenho feito amizade com essas pessoas, eu tenho estado em lugares, claro,
lugares que eu posso estar com essas pessoas, né? Como a equipe de corrida que eu participo. Então, todas as oportunidades que eu tenho, eu falo do amor de Deus para essas pessoas. Todas as oportunidades que eu tenho, teve um aniversário da nossa treinadora, fiz uma surpresa para ela, e aí todo mundo tal, dando parabéns e tudo, depois todo mundo ficou assim conversando e tal, porque teve um bolo muito legal com a bonequinha dele, todo mundo comentando. Aí eu falei, gente, só um minuto da atenção de vocês. Todo mundo levanta as mãos para cá e nós vamos orar pela vida da Paulinha. E foi dentro da academia que a gente estava, e eu levantei a voz mais alto que eu pude, e eu comecei a orar, e abençoar a vida dela, e a ministrar sobre a vida dela. E as pessoas que estavam ali, depois falaram comigo, ninguém nunca fez isso, eu nunca vi ninguém fazer isso. Então nós precisamos ter atitudes das quais possa provocar isso nas pessoas. Eu nunca vi isso. No meio onde eu convivo, com as pessoas que eu convivo, eu nunca tive essa experiência. Então eu e você, nós precisamos ser essa igreja relevante que sai para fora. E falando sobre isso também, sobre relacionamento, sobre nós manifestarmos a glória de Deus onde nós estamos, e sabemos que precisamos nos relacionar com a pessoa. Por quê? Porque hoje eu só falar que você é cristão, ou chamar uma pessoa para ir na sua igreja, não tem sido suficiente, por causa infelizmente, do mau testemunho que muitas pessoas têm dado. Muitas pessoas. Então, quando você fala assim, não, pode ir lá falando de tal, é crente, não sei o que crente, que é mentiroso. Que isso, você não conhece fulano de tal. Então, infelizmente, hoje nós precisamos suar a camisa para de fato mostrar Jesus para as pessoas. Ou seja, caminhar com elas. E algo que tem acontecido, que eu falei um pouco semana passada, é de como Deus tem se revelado a essas pessoas. Deus tem se revelado através de sonhos, através de visões, através de experiências marcantes e fortíssimas. E eu queria chamar a Raquel para dar o testemunho dela aqui, que foi o que aconteceu com ela, através das orações da sua mãe, né? Através de um momento tão forte que ela viveu, Deus se revelou a ela de uma forma extraordinária. Vou passar o microfone para ela, depois eu vou apagar agora, mostrar, depois ela senta. Então, pode apagar a luz, por favor? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Bom, meu nome é Raquel e eu tenho 19 anos. E essa sou eu, há um tempo atrás. No mês de junho desse ano, de 2019, no dia 4, eu dei entrada na UPA tendo crises convulsivas fortíssimas. Então, as crises elas não paravam, eram crises reentrantes. E por isso eu tive que ficar internada no hospital. E então eu fui transferida da UPA e eu fui para o Nossa Senhora das Mercês. No hospital eu tive que ficar entubada, então eu fiquei em coma induzido por 10 dias mais ou menos. E nesses 10 dias em que eu estava em coma induzido, foi quando eu me relacionei com Deus. Foi quando eu conheci Ele verdadeiramente. Nesses 10 dias, eu estava sentindo coisas ruins. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia até quando aquilo iria continuar acontecendo, e eu sabia que só tinha uma pessoa, uma coisa que eu poderia recorrer naquele momento, e era Deus. Então, mesmo sem saber como, porque a gente não consegue explicar, eu orava o tempo todo. Eu orava o Pai Nosso, que era a oração que eu conhecia, e memorizava. E é curioso, porque eu estava em coma induzido e eu orava. Então, eu começava a orar o Pai Nosso, e eu terminava de orar o Pai Nosso, e eu recomeçava a orar o Pai Nosso. E eu pedia, Deus, eu quero te ver, mas
logo em seguida eu comecei a pedir desculpa. Desculpa, Deus, eu já vi. Durante toda a minha vida eu sempre soube que Deus estava lá comigo. Então eu sabia que eu já tinha visto Deus. Mas alguns segundos depois eu vi uma luzinha pequenininha na frente da minha cama, no quarto. Ela começou de dentro e ela foi se intensificando. Ela foi aumentando exponencialmente e atingiu a forma de um homem. E era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo, eu tenho certeza. Ele tinha tanta luz e ele emanava tanta luz que parecia exigir muita luz e muito esforço para ele estar ali naquele momento. E naquele momento eu disse: Deus seja louvado, Ele vive, Ele reina por todo sempre. Eu simplesmente queria que aquela luz ficasse ali o tempo todo. Eu não queria que ela fosse embora, porque não é muito bonito. Jesus é lindo. Naquele momento eu soube que eu não tinha que me preocupar com nada. Deus estava lá, e mesmo eu pedindo desculpa, falando que eu já vi, que não precisava me mostrar, Ele apareceu para mim de uma forma muito poderosa. Então Ele se apagou e durou poucos segundos essa cena, foi muitos poucos segundos. Mas eu soube que Ele não tinha ido embora, que aquela luz não tinha ido embora para outro lugar. Ela só tinha passado de um lugar para o outro. Ela tinha vindo para dentro de mim. E desde então aquela luz está dentro de mim. Eu carrego essa luz comigo. Essa luz, Jesus Cristo, Ele me ensinou coisas importantíssimas. Coisas que são: se você precisar, eu vou te refazer. Se você precisar, eu vou te quebrar, eu vou te fazer novo de novo. Se você precisar, eu vou estar com você. E, irmãos, tudo que a gente precisa saber nesse momento é que Deus está conosco. Deus sempre esteve e sempre estará conosco. E Ele só precisa de uma permissão. Ele só precisa que a gente se abra. Ele só precisa do nosso amor. E a gente consegue amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Mas os dias passaram e no dia 20 de junho eu recebi alta. E não foram dias fáceis. Eu fiquei muitos dias sem andar, eu fiquei muitos dias sem comer, eu estava pela sonda. Eu fiquei muitos dias com o tubo que eu estava entubada, ele pressionava minhas pregas vocais, então eu perdi a minha voz. E eu até lembro do Júnior falando um dia desses, ele relembrando de quando eu vim na igreja a primeira vez, que as pessoas vinham me cumprimentar e eu só ficava... E as pessoas, fala mais alto, eu não estou te ouvindo. Enfim, era muito difícil falar, mas tudo isso aconteceu e eu consegui sair do hospital e eu fui para casa e eu estava bem. Eu só estava feliz porque eu estava viva, porque foram dias realmente muito difíceis, então foram quase 2 paradas cardíacas, dos médicos realmente estarem segurando as pás, mas que não foi necessário utilizá-las. Mas uma coisa muito curiosa, minha memória estava bem falhada quando eu saí do hospital e eu não lembrava de quase nada recente ao dia 4 de junho. Mas esses dias, recentemente, eu estava vasculhando os documentos do meu celular e eu achei um documento, uma carta, e era uma carta endereçada a Deus. Ela é do dia 27 de maio e eu vou compartilhar ela com vocês. Lembrando que a Franciele fala, da imagem da cruz, vertical e horizontal, então eu vou estar compartilhando com vocês tanto a parte vertical quanto a parte horizontal. Deus, eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Não me abandona, eu peço de todo o coração, com toda a experiência que vivi esses 18 anos. O Senhor é a coisa mais verdadeira e sutil,
única e bonita que eu pude conhecer, tocar, ser tocada, entrar em contato. O que eu faço agora? O que eu posso fazer pelas pessoas à minha volta? Pela minha família, amigos, por mim, pela arte no mundo? O que eu posso criar, dar às pessoas que você tem me dado? Por favor, eu sei que não se pode ter pessoas, mas você me tem. Você me tem. O que eu faço? Como sair daqui? Como fugir daqui? Como respirar? Me ensina a respirar, a ler, a escrever, a falar, a andar e a mastigar. Me ensina. Eu acho belo. Você foi quem eu realmente ouvi. Eu tentei ouvir ao máximo, busquei ouvir e conversar e falar. E quem sabe de tudo, de todos, a todo momento, durante toda a vida. Eu sempre vivi em filtros. Pessoas chegam a um certo ponto da minha vida, mas você sempre chegou mais longe. Era você que eu sempre permiti me acompanhar até a ambulância, e da ambulância até o hospital, até o quarto. E no quarto até a alta madrugada, e que eu sei que observa mais que as enfermeiras. Eu amo tanto tudo isso. Eu amo que você e eu existimos um para o outro e para a humanidade, enfim. Se eu existo para ti e tu existes para mim, tudo existe, tudo é possível. E eu sinto desperdiçar meu corpo, minha energia, meu amor, meu tudo, nessa prisão de sentimentos. Me tira daqui, de dentro de mim. Me liberta. Eu só comecei a orar porque acreditava ser escutada e acreditava que você também precisaria de um canal para ser escutado. Eu não escuto você. Depois de todos esses anos, eu não escuto você. Me ensina a ser melhor. Nós não viemos aqui para desistir agora. Eu só dei os primeiros passos porque acreditava em milagres, mas o Senhor acreditava mais nos meus passos. Eu só comecei a escrever porque acreditava em milagres, acreditava numa força maior. Eu não sou autora, mas também não sou personagem. Eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar tudo. Minha história é escrita pelos seus dedos e eu sou grata por isso. Obrigada a Deus. Amém, amém, amém. Essa carta, no documento que ela está escrita, consta do dia 27 de maio de 2019. Então, poucos dias antes de eu dar a entrada na UPA com crises convulsivas. Quando eu dei a entrada na UPA, eu falava, eu andava, eu comia muito bem, eu estava tendo uma vida muito saudável. Mas eu, lendo essa carta, eu me lembro de sentimentos muito mais interiores a isso, muito mais mentais. Eu reconheci que eu precisava ser quebrada, um vaso quebrado para ser reconstruído. Então eu entreguei nas mãos de Deus, mesmo sem lembrar. Quando eu li essa carta, eu lembrei, então eu entendi por que tudo aconteceu. Depois que eu saí do hospital, eu não falava, eu não andava, eu quase não mastigava direito, eu nem conseguia engolir água, porque eu engasgava por conta do tubo. Então, eu nem escrevia também, eu não conseguia nem firmar as mãos, meu corpo estava muito leve, então eu precisava de ajuda para tomar banho e eu não conseguia fazer nada sozinha. Nesses dias, e com o passar dos dias, eu reaprendi. Deus me ensinou a andar, a falar. Ele não só me ensinou a falar, não só me devolveu minha voz, como Ele me deu o que falar. Isso, agora, nesse momento. Ele me deu não só minhas palavras de volta, a minha mão para escrever, mas Ele me deu o que ler também, o que escrever. A Franciele me emprestou um livro nos dias que eu saí do hospital, que é Uma Vida com Propósito. É uma leitura com um capítulo por dia, eu acho que a igreja já leu. Então eu lia bem devagarzinho, um capítulo por dia, bem leve a leitura. Então eu fui lendo aos poucos e eu consegui acompanhar, por mais que minha mente estivesse bem cansada de tudo que eu estava vivendo. Então eu reaprendi a ler, eu reaprendi a escrever, eu reaprendi a andar, eu reaprendi a comer, a mastigar. Porque Deus fez isso por mim. Quem mais teria feito? Eu queria dizer que você que pensa que é muito difícil, eu não vou nem falar com Deus, porque é muito difícil conseguir. Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível. Coloca nas mãos dEle que você vai ter tudo o que você precisa. Ele vai conseguir te fazer morrer se preciso, te fazer renascer de novo.
Ele vai te ressuscitar, Ele vai tirar do lugar que você está, Ele vai te tirar da prisão que você está. Ele vai te tirar de todas as coisas ruins que você está vivendo, se você reconhecer que é Ele que vai fazer isso. Porque Ele só precisa de uma permissão. Ele só precisa que você o reconheça como seu Deus. Ele só precisa que você o ame. E é tão possível amá-lo como não amá-lo. Ele fez tantas coisas. Ele fez tudo. É tão possível amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós temos esse amor dentro da gente, então é muito possível. Não só é possível, é lindo, é grandioso. A gente pode fazer isso por Ele. Ele ama a gente, Ele faz tudo por nós todos os dias das nossas vidas. Ele nos faz andar, Ele nos faz mastigar de novo. Ele nos coloca em casa de novo. Ele nos tira do hospital. Ele nos tira do tubo. Ele nos tira do como induzido. Coloque nas mãos dele. Se abra para Ele. Ele só precisa que você entregue quem você é. Quem você é, a verdade. Quem você é quando ninguém está olhando. Quem você é sozinho quando ninguém está perto de você. Ele só precisa que você escreva uma carta endereçada a Ele, ou que você se ajoelhe e converse com Ele, nas suas palavras, nas palavras que você entende, na sua linguagem, porque Ele te conhece, Ele sabe que é você que está pedindo. Glória a Deus. E Ele vai atender você. Aleluia. Eu vou repetir. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus, Ele nos ama. Ele faz tudo por nós. Se a gente precisar, a gente só precisa dar uma permissão. Pode ser difícil. E às vezes quando a gente dá permissão é mais difícil ainda, porque a gente tem que respeitar o processo dele. Porque a gente tem que ficar deitado numa cama, a gente tem que ficar sem andar, a gente tem que ficar com sede, sem conseguir beber água, engasgando o tempo todo, e precisando de ajuda para ir no banheiro, precisando de ajuda para tomar banho. E minha mãe, que fez isso tudo por mim. E se você colocar nas mãos dele, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você já viu alguém se arrepender de ter aberto o seu coração para Deus? Você já viu alguém se arrepender de ter colocado uma coisa nas mãos de Deus? Ele faz tudo no tempo certo. Ele faz tudo no tempo dele. É só você aceitar que Ele é Deus. É só você aceitar que Ele nos ama. Que Ele tem o próprio tempo. Que o nosso tempo não conta muito. A gente quer as coisas para agora, né? Não, mas às vezes demora. Às vezes leva tempo. Leva tempo você andar um passo por passo, até você reaprender a ficar em pé, se equilibrar. Você reaprender a falar, usar a voz e fazer exercícios vocais todos os dias, 3 vezes ao dia, bebendo muita água, que você não consegue beber água. E lendo uma palavra de cada vez, escrevendo uma palavra de cada vez. Essa era eu, mas não sou mais, Ele me fez outra. Eu sou outra pessoa nesse momento, porque Ele me fez renascer. Eu só estou aqui de pé diante de vocês, porque Ele fez isso. E é muito importante que vocês me vejam e que vocês vejam que eu não estou aqui porque eu fui muito forte, que eu segurei as pontas. Eu estou aqui porque eu tive tempo suficiente para ficar pedindo a Deus. Eu estou aqui porque eu tive muito tempo e eu tive muita cara de pau de abrir meu coração para Deus e falar todas as verdades que estavam dentro de mim. Coisas que você não vai falar para a pessoa do seu lado, coisas que você não vai falar para as pessoas que estão te vendo o tempo todo. São coisas que só Deus sabe. E Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Mas Ele só precisa que você fale com Ele isso. Porque isso vai dar permissão para Ele trabalhar na sua vida. Eu não só recuperei minha voz, como eu estou conseguindo cantar e eu estou conseguindo louvar Ele da minha maneira. Então, a letra que eu cantei hoje junto com a Franciele se chama Eu Sei, Você Diz. E essa letra, ela começa com os seguintes versos. É uma letra muito bonita. Ela começa com os seguintes versos. Eu continuo lutando contra vozes na minha cabeça que dizem que eu não sou capaz, eu não vou chegar lá. E cada mentira que dizem que eu não vou chegar lá, e cada altos e baixos não definem quem eu sou. Então, mais ou menos lá no refrão, você diz que sou amado quando eu não sinto nada, quando eu não me sinto assim.
Você diz que eu sou forte. Quando fraco eu estou. Você diz que eu estou assegurado, que eu estou seguro. Ele diz porque Ele é Deus. Ele diz porque Ele pode dizer, e Ele pode dizer para você tudo o que Ele precisar dizer, e é só você pensar: Deus, o que eu preciso saber nesse momento? O que você precisa saber nesse momento é o seguinte, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. Eu vou até fazer uma hora para fazer um drama, porque é muito simples. A única coisa que vocês precisam saber é: Ele está com vocês. E Ele vai continuar com vocês. Às vezes ele parece distante e tal, essas coisas. Você não sente mais Ele. Cadê Deus? Meu Deus, eu estou tão sozinho. Não, é porque você está passando por uma prova. E eu nunca fiz uma prova que o professor ficasse falando o tempo todo. O professor sempre fica em silêncio. Deus está com você. É só você confiar. Dê um voto de confiança. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai te devolver a sua vida. E Ele não só vai te devolver a sua vida, Ele vai te dar uma vida incrivelmente melhor do que você tinha. É isso. Obrigada. Amém? Sente suas mãos, vamos orar. Quero agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, por esse testemunho, Pai. Uma nova vida, uma nova pessoa, Senhor. Para ti, para viver para ti, Senhor. Para gastar os seus dias, ó Deus, servindo a ti, vivendo para ti, louvando a ti. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, Senhor, sobre a vida da Raquel. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que ela possa alcançar, ó Deus, e cumprir o teu propósito na vida dela, Senhor. Assim como ela iniciou, ó Deus, e entendeu porque o Senhor chamou e para que o Senhor chamou. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por vê-la aqui bem, ó Deus, e testemunhando aquilo que o Senhor fez, o milagre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, podem se sentar e nós vamos falar sobre a segunda parte da mensagem de uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja que transmite graça. Nós cantamos aqui e a Raquel testemunhou aqui que o que ela recebeu foi a graça, o favor imerecido. Eu e você não merecíamos, mas Ele deu. Amém? Pastor Júnior, podia pegar a Juliana, por favor? Amém? Ele nos deu a sua graça infalível, graça. E nós cantamos aqui, na verdade, algumas canções que falam sobre a graça de Deus. E hoje nós vamos aprender que ser uma igreja relevante é preciso ter graça. Amém? E existem alguns pontos, principais que nós lemos aqui no livro de Atos, capítulo 11. E nós vamos falar sobre uma igreja da qual era a sua característica fortíssima. As pessoas conseguiam ver graça nessa igreja, a igreja de Antioquia. A primeira igreja, a igreja no século I, existiam 3 igrejas: a igreja de Jerusalém, de Éfeso e a igreja de Antioquia. E dessas 3, a que se destacou foi a igreja de Antioquia, por causa da sua graça, que era manifesta. E os cristãos ali, eles experimentaram um momento de perseguição, porque Jesus acabava de ser levado ao céu. E as pessoas que estavam ali, os discípulos e as outras pessoas que estavam acompanhando os discípulos, estavam ali sendo ministrados pela palavra de Deus. Pessoas eram curadas, eram salvas, eram libertas, eram batizadas.
As pessoas estavam crendo e várias coisas aconteceram ali. E o manifestar da glória de Deus, exclusivamente sobre a igreja de Antioquia, manifestando a graça. E eu e você precisamos ser uma igreja relevante. No século de hoje, no tempo que nós vivemos hoje, precisamos transmitir. Amém? Precisamos transmitir graça. Eu não quero que essa palavra saia da sua mente, do seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. Vamos dar continuidade à leitura da qual nós iniciamos. Eu li só um versículo por último. Nós vamos ler tudo. Atos, capítulo 11, versículo 19, está escrito assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito desses chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, pequenos cristos, para manifestar a graça de Deus, o favor de Deus, que nós não merecíamos, e manifestar essa graça a outros. É preciso sermos pequenos cristos. Amém? Pequenos cristos. Não sei se tem um plural nessa palavra. Cristo. Pequenos cristos. Não tem não. Amém, mãe, professora de português. Glória a Deus. Então nós vamos entender e precisamos viver como pequenos cristos. E os cristãos em Antioquia, eles eram esses crentes, faziam com Cristo. Tudo que eles faziam manifestava quem Cristo era. Tudo que eles falavam manifestava quem Cristo era. Todas as suas atitudes manifestavam quem Cristo era. Por isso as pessoas olhavam para ele e não conseguiam ver ninguém além de Cristo. Gente, é muito forte isso, porque você já olhou para uma pessoa antes sem conhecer Jesus, depois você tornou a olhar para ele e você viu algo diferente, um brilho no olhar, uma paz, um semblante pleno, não é verdade? É porque essa pessoa, ela está se relacionando com Cristo, ela está recebendo a graça de Cristo, ela entendeu, porque tem muitas pessoas hoje que falam assim: não, eu não mereço estar aqui, eu não mereço. E você já foi pedir perdão para uma pessoa e a pessoa fala assim: eu te perdoar? Quem sou eu para te perdoar? Eu não tenho autonomia nenhuma para te perdoar. Quem te perdoa é Deus. Eu não sei se isso é uma desculpa para liberar o perdão, ou se de fato a pessoa não entendeu a graça de Deus. Nós merecíamos o perdão, nós merecíamos o amor, nós merecíamos a redenção, mas nós estamos aqui por causa da graça. Se não fosse a graça dele, aonde eu e você estaremos?
Existe algo que eu declaro sempre, eu tenho isso no meu coração. Eu sempre falo que eu não me vejo fora da presença de Deus. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser servindo a Deus. Eu não consigo me ver. Então, quando eu tenho e vejo algumas pessoas que, de alguma maneira ou por algum motivo, se afastaram da presença do Senhor, eu fico me perguntando como, por quê? Será que o que elas viveram foi maior que a graça? Será que a luta, a tribulação foi maior do que a graça? E nós não podemos permitir, em nenhum momento, não podemos pensar em voltar atrás, porque foi pela graça. Nós tornaríamos a errar de novo, a falhar de novo, a tropeçar de novo, a viver aquela vida velha de novo, sem alegria, sem paz, sem amor. Seríamos capazes de viver? E nós sabemos que essas pessoas que, por algum motivo, se deixam levar por algumas circunstâncias ou algum momento difícil, o tempo todo Deus chama elas de volta. Porque Deus não tem prazer que a pessoa viva fora da presença dele. E o tempo todo essa pessoa ela é atraída. Ela ouve uma palavra ali na rua, cai uma folha no chão e ela sabe que é Deus que está falando com ela. O caminhão buzina, passa no para-choque do caminhão uma frase, ela sabe que é Deus que está falando com ela. Todos os momentos Deus não para de falar, porque Ele nos ama e Ele quer de novo que nós venhamos entender a graça, o favor que nós não merecíamos. E os cristãos ali em Antioquia, eles tinham uma vida que reverendava a sua pregação. E eles tinham também um testemunho, uma avalista de suas palavras. O que quer dizer isso? Olha, essa pessoa está do seu lado e fala assim: pregue, se preciso, use palavras. Pregue, se preciso, use palavras. Assim eram os cristãos de Antioquia. Eles tinham uma vida que reverenciava a sua pregação. E o testemunho deles era avalista das suas próprias palavras. Então eles não tinham muito o que falar, porque toda a sua maneira de viver atraía pessoas. E eles queriam, as outras pessoas que ainda não tinham se convertido, não conseguiam entender e queriam caminhar com esses cristãos. E assim precisa acontecer comigo, com você. A graça de Deus na nossa vida tem que ser tão forte, tão manifesta, que as pessoas têm que ter desejo de caminhar conosco. As pessoas têm que ter desejo de estar conosco. As pessoas têm que ter desejo de conversar conosco. Principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Temos que ser agradáveis a essas pessoas. Precisamos atrair essas pessoas. De alguma maneira, manifestar a graça de Deus, que foi manifesta a eu e você um dia. Amém? Na igreja de Antioquia, o que os cristãos eles entenderam e que foi mais forte no coração deles, que era o favor que eles receberam e que eles não mereciam, eles passaram a entender e conseguiram transmitir isso a outras pessoas. E hoje nós sabemos que muito forte no coração das pessoas tem se tornado individualistas. E o crente não pode ser individualista. O cristão não pode ser egoísta. Mas a igreja de Antioquia, eles tinham o prazer de fazer pelos outros o que Cristo tinha feito por eles. É como a gente ministra na escolinha infantil, né? Quando nós entendemos sobre a salvação e nós falamos que a salvação é um presente, não é? A gente ensina isso na escolinha, né? Você já ganhou um presente? Quando
que eu ganhei, olha essa calça que eu ganhei, o presente que você quer, que as pessoas vejam. E nós ensinamos isso na escolinha bíblica, que a salvação é um presente. E os cristãos em Antioquia, eles manifestavam tanto a graça de Deus, eles entendiam que o que eles tinham recebido, eles não poderiam guardar só para eles. Por isso tem que arder no meu coração, no seu coração, o desejo de transmitir a vida de Deus. Sermos mesmo reconhecidos como pequenos Cristo. Não ter medo, não ter vergonha, não pensar assim, não, mas se lá no meu serviço eu falar que eu sou crente, vão me perseguir, vão fazer chacota na minha cara, vão me chamar de aleluia, vão me chamar de glória a Deus. Os cristãos em Antioquia, eles não se preocupavam com isso, porque a graça era maior. Eles entenderam a essência da graça de Deus, da qual eles foram resgatados e receberam. Então eles queriam dar isso para os outros. Quando na minha vida e na sua vida você encontrasse algum momento em que você não consegue manifestar a glória de Deus, repense sobre a graça. Repense se você tem vivido sobre a graça de Deus. Repense se você entendeu de fato o que é a graça de Deus. Se em algum momento da sua caminhada cristã, o seu coração começar a se endurecer, você começar a olhar para a pessoa que está do seu lado e você achar que ela não é digna, ou que você não pode fazer nada por ela, repense sobre a graça. Porque a partir do momento que o nosso coração se torna insensível, que o nosso coração começa a se petrificar, nós deixamos de viver a graça. A partir do momento que nós vemos pessoas indo para o inferno e o nosso coração não dói, nós estamos deixando de compreender a graça. Entender a graça de Deus e viver de fato, na essência, a graça de Deus é ter um anseio ardente de manifestar isso a outros. Seja como for, seja onde for, manifeste a graça de Deus. Os cristãos em Antioquia, eles tinham um coração perdoador, porque entenderam a graça. Eles tinham um coração bondoso, porque eles entenderam a graça. Eles tinham um coração de compaixão, porque eles entenderam a graça de Deus e eles viviam de fato a graça de Deus. E eu e você, a todo momento da nossa caminhada cristã, nós precisamos entender isso. E nos esforçarmos e pedir para que o Espírito Santo de Deus queime o nosso coração a respeito da graça dele. Amém? Para a gente terminar, porque já estamos com um horário bem avançado. Nós vemos ali, nessa parte do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele estava pregando, vamos abrir em Atos capítulo 9, vamos ler rapidinho, para eu poder encerrar. Capítulo 9. Saulo prega em Damasco, capítulo 9, versículo 20, está escrito assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém? Os que invocam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos
Tomaram-no de noite e colocaram no cesto descendo pela muralha. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos, todos, porém o temiam, não aceitando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali enviaram ele para Tarso. Ou seja, a cidade de origem dele. Por quê? Eles não conseguiam acreditar. Os próprios discípulos, assim, é esse que arrastava os principais sacerdotes, que matou todo mundo, é esse? É o mesmo que está falando de Jesus aqui? Não é esse não. E eles temiam estar na presença de Paulo. Mas lá no versículo 11, qual nós lemos, Barnabé, que foi um dos homens que caminhou com o apóstolo Paulo, ele ficou sabendo dessa notícia e ele procurou ir atrás, ver o que estava acontecendo, e ele soube de uma igreja que manifestava a graça, porque ainda em Jerusalém as pessoas não tinham entendido sobre a graça. Os próprios discípulos que caminharam com Jesus não estavam entendendo, não conseguiam ver. O medo era maior, a dúvida era maior. Então Barnabé, mais depressa, quando soube dessa notícia, e quando soube também que em Antioquia haviam cristãos diferenciados e que conseguiam manifestar a graça de Deus, logo ele pegou o apóstolo Paulo e levou ele para onde? Para onde? Para Antioquia. Pegou ele lá em Tarso e levou para Tarso para esconder ele, né? Eles mandaram ele para lá, para que ele não morresse. Quando Barnabé soube disso, ele falou: não, eu vou buscar o apóstolo Paulo, porque eu vou levar ele para alguém que tem graça. Eu vou levar ele para uma igreja que tem graça. Eu vou levar ele para uma igreja que sabe perdoar, que entendeu de fato a graça de Deus. E assim será fácil nós caminharmos e trilharmos esse caminho da graça, quando nós compreendemos de fato. E existem alguns pontos dos quais, tanto infelizmente, né, nós vemos na vida de alguns cristãos que ainda não entenderam a graça, que ainda não conseguem viver sobre essa graça. A graça, ela nos faz crescer. Como eu falei semana passada, a graça nos faz amadurecer. Nós lemos aqui no versículo 11 para a gente encerrar, no capítulo 11 para a gente encerrar. E é tão forte essa passagem, depois você pode meditar na sua casa. Versículo 22, que eu vou ler. Atos 11, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé para Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Permanecer. Fala comigo, permanecer. Quando nós entendemos a graça de fato, nós passamos a ser essa igreja relevante. E nós queremos crescer. E nós queremos avançar. Nós não queremos ficar no nível raso no nosso relacionamento com Deus. Nós queremos nos aprofundar nesse relacionamento, porque se relacionar com Deus é de fato nos desnudar para Ele e deixar que Ele mostre o que precisa ser mudado em nós. Caminhar com Cristo e ser chamado um pequeno Cristo é isso. Não é só pegar a Bíblia e vir para a igreja, Glória a Deus. mas é deixar Deus te despir.
do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Quando o Espírito Santo de Deus, ele te comove, quando ele te toca lá na sua casa, como a Raquel falou, quando ninguém vê, quando ninguém te ouve, é ele que está falando para você, porque ele quer te despir. E ele quer te encher da graça dele. E a gente só precisa permitir. Só precisamos permitir que a graça dele nos alcance, que a graça dele nos envolva. Porque aí nós vamos poder declarar. E nós vamos declarar. Uma igreja de Antioquia era uma igreja ousada. Era uma igreja que conhecia a palavra de Deus, que buscava a palavra de Deus. A igreja de Antioquia falava com sabedoria. Eles cresciam, eles amadureciam. Eles não ficavam ali, sabe? Só indo à igreja, só. Não! A notícia se espalhou. Porque eles viviam de fato o cristianismo, da maneira que era para ser vivida. Eles entenderam a graça de Deus. E quando eu e você entendemos essa graça, é impossível permanecer do mesmo jeito. É impossível não perdoar. É impossível não amar. É impossível não ir atrás do perdido. É impossível também. É impossível. Então eu e você precisamos ser essa igreja relevante que manifesta a graça de Deus. E a igreja de Antioquia, eu vejo nitidamente aqui, era uma igreja que trabalhava e não dava trabalho. O seu irmão está falando, trabalhe, não dê trabalho. Essa área é grande. E os cristãos em Antioquia, toda a oportunidade que eles tinham de manifestar a glória de Deus, eles falavam, sim, eu vou, sim, eu quero. Eles não se intimidavam, mas eles eram todo o tempo encorajados pela graça, pelo aquilo que eles receberam do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos ser essa igreja relevante que vive a graça de Deus, que acolhe o perdido, que manifesta a glória dele através da compaixão. Amém? Passar a palavra para o pastor, para ministrar.